a noiva do Rei Dragão. Lucina desperta dentro de uma carruagem, com a mente cheia de incertezas sobre o seu paradeiro e destino. Enquanto observa a paisagem pela janela da carruagem, seus olhos se encontram com os do homem a cavalo ao lado. Ao perceber a presença dela, ele chama por Hakan, informando que sua noiva havia acordado. Hakan, por sua vez, volta o olhar na direção de Lucina, mas ela, envergonhada, se recolhe no interior da carruagem. Agora que Lucina estava desperta, Hakan decidiu que era hora de fazer uma pausa para se alimentar. Ele instrui todos a pararem e prepararem um acampamento no local. Quando Hakan gentilmente abre a porta da carruagem para comunicar a decisão a Lucina, ele a encontra recuada. Surpreso com o desmaio repentino que ela sofreu antes, Hakan a questiona sobre seu bem-estar. Lucina estava visivelmente abalada, sua voz trêmula enquanto tentava assegurar que estava bem. Hakan, observando seu estado, presumiu que a fome talvez fosse a causa, considerando que ela não havia comido durante todo o dia. Ele estendeu a mão, oferecendo-se para ajudá-la a descer da carruagem, mas ela continuou a tremer e insistir que não estava com fome, preferindo ficar onde estava. O breve contato visual entre os dois revelou o rubor em seu rosto, deixando claro para ele que ela deveria ser muito tímida. Apesar de sua hesitação, Hakan persistiu em convencê-la a sair da carruagem, explicando que a noite naquele local era particularmente fria, e seria mais sensato desfrutar de uma refeição quente, perto da fogueira. Diante do irresistível aroma da comida, Lucina finalmente cedeu e consentiu em sair do veículo. Assim que entraram no acampamento, eles se acomodaram perto da cabana, onde havia uma fogueira. Hakan gentilmente convidou Lucina a sentar-se, removendo a capa que ele usava por cima de sua armadura, e a colocando sobre os ombros dela, garantindo que ela estivesse protegida do frio. Ele então entregou a ela um saboroso sanduíche, e a incentivou a comer, aproveitando a temperatura agradável enquanto durasse. O aroma delicioso do sanduíche encheu o ar, e Lucina não pôde evitar inalar profundamente o delicioso cheiro do sanduíche. Enquanto ela aspirava aquele cheiro tentador, lembrava-se dos dias em que estava na mansão do barão, onde sua dieta consistia principalmente de pães azedos e mofados. Hakan, percebendo sua hesitação inicial, imaginou que ela poderia estar desconfiada, talvez preocupada com a possibilidade de estar envenenado. No entanto, à medida que Lucina timidamente deu a primeira mordida e experimentou a explosão de sabores, com o pão macio, peixe defumado e verduras frescas, ela não pôde resistir, e começou a devorar o lanche com entusiasmo. Hakan, gentilmente a aconselhou a comer mais devagar, a lembrando de que poderia comer o quanto desejasse. Ele serviu um copo de leite de ovelha, assegurando de que não estava envenenado. Lucina estava verdadeiramente encantada, pois no castelo, suas horas eram preenchidas com incansáveis tarefas, muitas vezes resultando em nada mais do que algumas migalhas de pão como recompensa. Mas agora, ela estava saboreando uma refeição generosa e satisfatória. Hakan perguntou a Lucina quantos anos ela tinha, e ela respondeu que tinha 20. Sua resposta pareceu surpreendê-lo, e ele começou a expressar sua indignação em relação à ideia de ela ser forçada a se casar com um homem idoso, o rei de Brion. As lembranças do envio de assassinos à terra de Taiar para sacrificar almas inocentes, o que resultou na perda de seu irmão, um grande rei, o enfureceram ainda mais. Hakan compartilhou seu desejo de que, se não fosse por seu dever de suceder ao trono e restaurar o reino, ele mesmo teria enfrentado o rei de Brion. E se não fosse por ter sido ferido e deixado para morrer na floresta, talvez toda essa tragédia pudesse ter sido evitada. Hakan, observando Lucina, perguntou se ela lamentava não ser a concubina de um ancião, ao que ela respondeu negando com a cabeça, demonstrando que não tinha arrependimentos. O guerreiro pensou na perspectiva de Lucina e imaginou que, do ponto de vista dela, ele não era muito diferente do rei idoso de Brion, já que ele próprio admitiu que mataria aldeões inocentes. Lucina, com uma expressão curiosa em seu rosto, questionou Hakan sobre que tipo de lugar era Taiar. Ele imaginou que ela poderia desabar em lágrimas e suplicar para ser devolvida à sua família. No entanto, para sua surpresa, ela permaneceu notavelmente calma. Enquanto partilhava o sanduíche com ela, Hakan explicou que muitas pessoas tinham a impressão de que Taiar era uma terra selvagem, habitada por monstros.
Mas ele esclareceu que essa era uma ideia equivocada, e assegurou a Lucina que ela teria a oportunidade de descobrir por si mesma, assim que chegassem lá. Lucina, de alguma forma, parecia estar considerando que sua vida ao lado de Hakan poderia ser uma alternativa melhor do que a existência que levava no castelo. Ele compreendeu que a timidez dela não era apenas o reflexo de sua origem nobre, mas também resultado do medo persistente que a assombrava. Hakan sugeriu que ela poderia descansar em algum lugar macio depois de se alimentar. Ele disse que precisaria trocar de roupa, o que a encheu de apreensão. Ao vê-lo começando a despir a camisa, Lucina rapidamente se escondeu sob a capa, e anunciou que estava saindo, mas ele assegurou e questionou se essa era uma atitude necessária. Afinal, agora eles eram marido e mulher, e a partir daquela noite, deveriam dormir juntos como parte do compromisso. Ele também quis saber se ela estava ciente de que quando um homem e uma mulher se casam, era comum passarem a primeira noite juntos. No entanto, Lucina entrou em desespero, lágrimas inundaram seus olhos de medo, e Hakan rapidamente tentou se explicar, reconhecendo que ele próprio não estava familiarizado com as tradições de casamento, já que em Taiar, as uniões ocorrem antes, e o casamento é formalizado apenas quando a mulher fica grávida. As lágrimas de Lucina começaram a fluir, e Hakan a acolheu em seus braços, implorando que ela não chorasse, pois não era sua intenção assustá-la. Ele perguntou a ela se desejava casar com ele, ou preferia ser a concubina do antigo rei. Ela explica que só está com medo. No entanto, ele acredita que o medo de Lucina se deve à situação assustadora de se separar de sua família à noite, e ser levada para uma terra estranha. Além disso, é compreensível que ela também tema se tornar a esposa de alguém de Taiar, a quem conhecia como bárbaros. Hakan se levanta e se dirige a ela, pedindo que se acalme, e afirmando que não fará nada com ela. Ele oferece a sugestão de que ela descanse, enquanto ele dormirá do lado de fora, demonstrando seu respeito pelas preocupações de Lucina. Ao retornar para junto dos outros guerreiros, um deles questiona por que Hakan deixou sua noiva sozinha. Ele explica que planeja dormir do lado de fora, mas o guerreiro lembra a Hakan sobre os costumes de Brion, enfatizando que a primeira noite é tradicionalmente significativa. Hakan responde, argumentando que não é razoável esperar que a noiva esteja animada, após ser trazida à força para uma terra estranha, e obrigada a passar a noite com um desconhecido. No entanto, o guerreiro relembra as palavras de Hakan sobre querer eliminar o Barão de Berg, junto com todas as pessoas, então por que ele estava se importando tanto com essa mulher? Hakan, com calma, adverte o guerreiro a escolher suas palavras com cuidado, lembrando a ele de que agora, ela é a sua noiva. O guerreiro ficou surpreso, e questionou o que havia acontecido com um homem que costumava tratar as mulheres com indiferença. E que por causa dessa mulher, Hakan havia salvo todas as pessoas do castelo. Hakan explica que vem uma pessoa em sua mente, toda vez que olha para essa mulher, e que essa pessoa também deveria viver perto do castelo. Ele sente que de alguma forma, está pagando uma dívida que tinha com essa pessoa, e como resultado, deixará as pessoas de Berg em paz. O guerreiro diz que de qualquer maneira, mesmo repentinamente, ele fez bem em trazer uma noiva. Pois o grande rei deve pensar em ter um herdeiro. Era muito difícil para eles ter um sucessor, de agora em diante, deveria cuidar de ficar perto dessa mulher o maior tempo possível. Na manhã seguinte, Lucina acorda e percebe que adormeceu com a maquiagem ainda em seu rosto. Ela presume que deve haver um riacho nas proximidades, pois ouve o suave som da água corrente. Decidindo lavar o rosto, ela se dirige ao riacho, e ao contemplar seu reflexo na água, nota que as manchas vermelhas em seu rosto pioraram. Ela considera a ideia de curar essas erupções, mas ao recordar as palavras de Hakan sobre compartilharem todas as noites juntos, decide não fazê-lo, preferindo manter as marcas como uma tentativa de evitar que ele a toque. Ela ouviu um ruído surgindo atrás de si, e antes que pudesse reagir, viu-se sendo sequestrada por mercenários. Enquanto a carregavam, os mercenários murmuravam entre eles, planejando uma rota que os levasse para as profundezas da floresta, onde os dragões teriam dificuldade em segui-los. Logo ficou claro para Lucina, que estavam a caminho da residência da baronesa Berg, e ela sentiu um aperto no peito, só de pensar em retornar àquele lugar, do qual tanto desejava escapar.
Enquanto atravessavam uma densa área do bosque, a chuva começou a cair, uma ocorrência comum na região. Os mercenários consideravam a chuva uma vantagem, pois dificultaria qualquer tentativa de rastreamento. Lucina tremia tanto de frio e medo, que os mercenários começaram a preocupar-se com sua condição. Seria um grande problema se ela morresse antes de chegarem ao destino pretendido. Observando as manchas vermelhas em seu rosto, eles chegaram à conclusão de que ela estava gravemente doente. A suspeita de que os homens-dragões a haviam infectado com alguma doença mortal surgiu entre eles. Um dos mercenários, preocupado com o risco de contaminação, sugeriu a ideia de deixá-la para trás, afinal, ele não queria contrair a doença e acabar morrendo. Subitamente, uma flecha perfurou o pescoço de um dos mercenários, deixando o outro capanga assombrado. Eram os guerreiros dragões, determinados a resgatar Lucina. O mercenário que a mantinha refém segurou um punhal, pressionando contra o pescoço de Lucina, enquanto exigia que os dragões não se aproximassem, ameaçando matá-la. Em meio a essa tensa situação, Rakan manteve a calma e pediu a Lucina que fechasse os olhos. Num movimento rápido e preciso, antes que o mercenário pudesse reagir, Rakan decapitou o homem. Ele resgata Lucina, e gentilmente retira o pano que cobria sua boca, preocupado com seu estado, já que ela tremia visivelmente. Seu rosto estava salpicado de sangue, tal qual na primeira vez que ela o vira, mas de forma estranha, Lucina se sentiu aliviada em vez de assustada. Com cuidado, ele a desceu do cavalo, e com habilidade, cortou as cordas que mantinham seus pulsos aprisionados. Ele a envolveu com sua capa vermelha, tocou sua testa e percebeu que ela estava ardendo em febre. Ele revela que a seguiu assim que percebeu o desaparecimento dela, embora tenha chegado um pouco tarde. Abraçando-a com ternura, ele expressa suas desculpas, compreendendo quão assustadora deve ter sido a situação para ela. Lucina assegura que agora está bem. Com cuidado, ele a ergue em seus braços, e pede que ela aguente mais um pouco, pois a chuva cessaria assim que deixassem aquele bosque. Rakan instrui os outros guerreiros a prepararem uma fogueira assim que saírem do bosque, para que Lucina possa se secar, e água para que ela possa se limpar, e roupas novas. Lucina sente uma felicidade imensa por não ter retornado, ansiando por permanecer ao lado dele, o máximo de tempo possível. Quando já estava no acampamento, Lucina terminava de se limpar, observando seu reflexo na vasilha de água. Devido à febre, sentia-se ainda pior, parecendo uma pessoa doente. Por um instante, imaginou como seria se ela se curasse e aquele homem viesse dormir ao seu lado. Talvez até gostasse da ideia de dormir com ele. No entanto, decidiu que não iria se curar. Subitamente, notou a presença de uma fada ao seu lado. A fada menciona que estava observando Lucina desde sua chegada na noite anterior, pois era a primeira vez que alguém com poderes de cura como os dela aparecia em Taiar. Lucina, surpresa, pergunta como a fada sabia sobre seus dons de cura, e a pequena criatura responde que, sendo uma fada, é fácil para ela perceber tais coisas. Em seguida, a fada adverte Lucina sobre a necessidade de manter seus poderes em segredo, já que seria extremamente perigoso se alguém a descobrisse. Ela explica que a habilidade de Lucina é muito rara e cobiçada por todas as espécies, e se soubessem de seus poderes de cura, a caçariam como uma presa valiosa. Lucina diz que será cautelosa e agradece pelo alerta. A fada pergunta por que Lucina estava tão quieta ontem, quando pode falar tanto. Lucina responde que não pode falar na frente de outras pessoas por medo. Sempre que falava, acabava sendo punida ou insultada, então ela nunca podia dizer o que realmente pensava. Agora, ela se sente à vontade para falar, pois a fada não é humana, e quando as pessoas não são humanas, ela não precisa temer suas reações. Por isso, agora ela não sentia medo. Ela relembra que conheceu um dragão vermelho muito grande e elegante no passado, e agora estava desabafando como se não houvesse amanhã, compartilhando sua história com o dragão vermelho. De repente, Rakan aparece e pergunta se pode entrar na cabana. Nesse momento, a fada se despede de Lucina, e promete que se encontrarão em breve. Rakan entra na cabana e pede desculpas, por não ter uma roupa adequada para que Lucina possa trocar.
mas ele imediatamente nota as erupções no rosto dela e pergunta o que aconteceu. Lucina responde que é por causa da febre, tentando esconder seu rosto. Ele se aproxima para sentir sua temperatura, e pergunta se ela tem certeza de que não está mais doente. Preocupado, ele pede ao guerreiro, que agora sabemos que se chama Turan, para chamar o curandeiro imediatamente. Turan entra na cabana, e ao ver as manchas no rosto de Lucina, se assusta, e diz que devem chamar o sacerdote. Ele rapidamente arrasta Rakan para longe da cabana, avisando que deveriam se manter afastados, pois ela estava com varíola. Assustado, Turan relembra da última vez que Tayar sofreu uma epidemia de varíola por causa de Brion, e nota que os sintomas de Lucina são semelhantes daquela época. Lucina tenta explicar que não se trata de varíola, que as manchas eram resultado de uma reação ao enxofre que ela usou para pintar o cabelo. No entanto, Turan, desesperado, grita para que não se aproximem dela, convencido de que se trata de uma doença contagiosa. Lucina faz outra tentativa para explicar que não está doente, mas seu trauma de falar com pessoas não a deixa falar em voz alta. Turan, impondo sua espada, grita para que ela não se aproxime mais, e que dê um passo para trás. Enquanto isso, os outros guerreiros começam a murmurar entre si, alegando que a noiva do rei trouxe a varíola para Tayar. Rakan pede a Turan que abaixe a espada, e expressa sua incerteza quanto à possibilidade de ser varíola. Ele vira a atenção para Lucina, e pergunta se ela está realmente doente. As lembranças traumáticas de sua infância vieram à tona. Ela recordou as vezes em que foi brutalmente espancada por ousar falar. Agora, sentia-se impotente, incapaz de articular suas palavras com clareza. Turan estava convencido de que era varíola, o que a impedia de ser levada ao palácio. Os outros guerreiros, temerosos, argumentavam que queimá-la era a única opção, juntamente com tudo que ela tivesse tocado, para evitar colocar toda a tribo de Tayar em perigo. Alegavam que ela era uma simples humana que havia profanado os túmulos de Mesaluk. Lucina estava ciente, se não tomasse uma atitude, seu destino seria a morte. Ela precisava usar seu poder. Mas lembrou do alerta da fada para que não revelasse seus dons. Agora, ela se encontra em um dilema: será que deve utilizar seus poderes de cura? E o que poderia acontecer se decidisse não usá-los?